Senhores telespectadores, viemos hoje a Felgueiras e esta é a fonte da Santa. Há aqui muita gente que acredita piedosamente que esta água faz bem a tudo. Quando uma pessoa está aflita com qualquer coisa, esta água não há mal que não resolva. É uma das histórias realmente curiosas da região, é esta lenda de Santa Quitéria. Eu vou começar exatamente o programa por lhes contar essa lenda. Os senhores telespectadores ainda se lembram daquele programa que fizemos na Serra do Gerês? Aquela lenda das 9 irmãs? Bom, uns lembram, outros não, eu vou repetir o essencial. Era um rei mouro, um rei muito mau, andava na guerra e tinha uma esposa muito boa, mas não tinha filhos. Passava o tempo, o rei andava desesperado e a rainha não conseguia ter nenhum filho, Bem, o rei foi para a guerra, andou lá na guerra uma data de anos. Imaginem, enquanto o rei andava na guerra, a rainha engravidou. Lá teve o seu bom sucesso. Não julguem que teve assim um menino como toda a gente, não. Teve logo de uma vez 9 meninas. 9 meninas. Quem é que ia acreditar que isto era assim uma coisa natural? Pois um parto de 9 meninas está-se mesmo a ver que isto foi uma coisa com o diabo. E a rainha ficou aflitíssima. Bom, lá na lenda do Gerês, contam que a rainha mandou deitar as meninas ao rio, mas a escrava que era cristã não deitou. Ora bem, aqui em Felgueiras, esta lenda de Santa Quitéria, a lenda da Santa da Fonte, é um bocadinho diferente. Também é verdade, o rei também foi para a guerra, a rainha também teve as meninas, estão a ver ali. Eles aqui fizeram um altar com as 9 meninas venas, são aquelas 9, as 9 irmãs. Uma delas, a que se chamava Quitéria, o rei disse: está bem, eu perdoo-te, mas tens que casar com um cavaleiro. E o cavaleiro gostou muito dela, era muito bonita, veio atrás dela por esta serra acima. Em cada capelinha o cavaleiro joelhava-se, rogava, dizia-lhe lindas palavras. E a Quitéria, nada. É que a Quitéria tinha resolvido dar-se a Deus e não ligou mesmo nenhuma ao cavaleiro. Até que o cavaleiro perdeu a cabeça, bom, e fez o que não devia ter feito. Rapou da espada, bumba, cortou a cabeça à Quitéria. A cabeça rolou, olha, por este monte abaixo, até que foi dar àquela fonte onde eu há bocadinho bebi água. Esta lenda é evidente que está ligada à lenda do Gerês. Aliás, eu já vi contar a mesma lenda em Mérida. Imaginem Mérida, lá nos confins da Lusitânia, na Extremadura espanhola. Isto quer dizer que é uma lenda dos primeiros tempos da cristianização. Agora, aqui é engraçado, quem quiser fazer a história de Felgueiras, quem trouxe a lenda para aqui, para o alto deste monte, foram os frades do Mosteiro de Pombeiro. E já tarde, a igreja, estão a ver a igreja, cada fachada, aquilo é tudo século XVIII. No século XVIII, eles chegaram aqui a contar a história de Santa Quitéria. Mosteiro de Pombeiro, porque este monte, este em que lhes estou a falar, tinha pombas no tempo dos romanos e chamavam-lhe o Monte Palombário, o Monte das Pombas. É no lugar onde havia pombas que agora está aquele santuário. A verdade é que a tradição no século XVIII enraizou. Hoje há imensa gente que vem aqui
vem aqui em peregrinação, vem aqui com grandes montes de flores, é a festa das flores, é aqui que fazem as novenas. Só que as novenas de Felgueiras não são novenas de 9 dias, são as novenas das 9 meninas. 9 meninas vestidas de branco como as 9 irmãs da Santa Quitéria. É realmente um santuário verdadeiro. Nasceu no século XVIII, olhem, a fé, as casas, as habitações, as fontes, desceram monte abaixo e hoje vêem lá embaixo uma cidade. Uma bela cidade, moderna, nascida nas faldas do monte de Santa Quitéria. A igreja de Pombeiro é esta que está na nossa frente. Se o meu telespectador reparar bem, aquele pórtico ainda é românico. Românico quer dizer aquilo é do século XIII. O resto não, o resto já foi feito depois. Havia uma coisa para a qual gostava de lhe chamar a atenção. Quem quiser conhecer o românico tem que vir aqui a esta região do norte de Portugal. Aqui no próprio concelho de Felgueiras, onde estou, e é um concelho pequeno. Olhem esta igreja de Airães, é ainda uma igreja românica, é do século XIII. Olhem Unhão, Unhão é ali ao lado, Unhão, outra igreja românica. E Sousa, a igreja de Sousa, das coisas mais importantes do românico em Portugal. Bom, e noutros concelhos havia muita coisa para mostrar. Mas há uma pergunta. Porquê é que aqui há mais românico que em qualquer outra parte do país? É uma pergunta, a resposta que vou dar, enfim, é a minha ideia, eu não tenho a certeza das coisas todas. Mas é verdade que esta parte do território português, para norte do Rio Douro, foi povoada desde o tempo do Conde Dom Henrique com cavaleiros franceses vindos da Borgonha, habituados a construções de grandes proporções, monumentais. Lá para baixo é tudo pequenino, tudo assim maneirinho. Eles não, são grandes igrejas. Mas esses cavaleiros, o Conde Dom Henrique, ou depois o rei Dom Afonso Henriques, dava a cada um, não julguem que era um quintal, dava-lhes um vale, entre o Rio Tolo e o Rio Tolo, eram assim extensões enormes. Eram homens com muito poder, e um homem com muito poder pode fazer monumentos que parece que desafiam a própria força do tempo. A propósito do Mosteiro de Pombeiro, eu queria fazer uma referência a um livro. É um livro que é realmente uma exceção em Portugal. É uma história do Mosteiro de Pombeiro, chama-se mesmo História do Mosteiro de Pombeiro, em banda desenhada, da autoria de José Rui, e conta-nos, é claro, com uma certa fantasia, é evidente, mas conta por imagens que são absolutamente capazes de atrair a atenção
dos jovens a história do Mosteiro de Pombeiro. Eu tenho visto ultimamente tanta literatura publicada pelas autarquias, tanta coisa que é para ver de deitar fora, que quando vejo isto, não posso deixar de dizer muito bem. Este é o caminho certo. Se quisermos que os jovens das escolas se interessem e entendam o património que vem do passado, este é o caminho a seguir. Explicá-lo em termos que eles possam entender. O Mosteiro de Pombeiro está hoje praticamente destruído. Do mosteiro mesmo, o que resta é aquela fachada, aquele lado de um claustro. Bom, e a igreja, porque as igrejas foram poupadas. A igreja de Pombeiro é um dos grandes monumentos do românico português. Claro, chegou até hoje, e isto de que século é? Isto tem coisas do século XII, depois vieram os fidalgos no século XIII, acharam pequeno e fizeram maior, e depois no século XIV aumentaram, no século XV transformaram, no século XVI, então, a obra foi enorme, no XVII continuaram. Há muitos vestígios de obras do século XVIII e hoje isto é uma amostra de todos os tempos. Eu acho que assim, mesmo do mais antigo, pouco ficou. Mas, por exemplo, estas pedras são dos primeiros tempos do mosteiro, pelo menos do século XII. Isto são fidalgos, eram os protetores do mosteiro e depois vinham-se aqui sepultar quando morriam. Isto representa um fidalgo, provavelmente um dos condes, com a sua enorme espada. Do outro lado está um que parece ter adormecido. São geração de condes aqui, destes orgulhosos senhores de Riba de Vizela, que eram fidalgos poderosíssimos. Um deles, quem sabe se algum destes dois está ligado a uma história engraçada. Sabem que quando morreu, eu já lhes falei nisso uma vez, quando morreu o rei Dom Sancho I, deixou às infantas, filhas dele, à Dona Teresa, à Dona Sancha e à Dona Mafalda, uns castelos, e deixou-lhes, enfim, inteiramente para elas. O sucessor, que era o Dom Afonso II, achou que não. Em Portugal só há um rei, portanto quem tem castelos é o rei, e queria obrigar as irmãs a prestar-lhe homenagem pelos castelos. As irmãs não concordaram e isto provocou uma guerra prolongada, durou muitos anos. A guerra foi desde 1211, que é a data do rei Dom Sancho, até 1220, 9 anos de guerra a ensanguentar o país. Quem tomou a defesa do rei e foi atacar a infanta Dona Teresa a Montemor, ali à frente das tropas reais, foi aqui o senhor de Riba de Vizela. Mas quem saiu de lá, do castelo, a contra-atacá-lo, foi um fidalgo também daqui, um dos grandes senhores do Sousa, o Dom Gonçalo Mendes de Sousa. E o Dom Gonçalo pregou com o senhor de Riba de Vizela num charco, num pântano. Devo dizer que nessa altura o senhor de Riba de Vizela era a primeira figura da corte do rei Dom Afonso II. Ele meteu no charco e ele esteve ali muito tempo. Bom, a crónica até diz que esteve lá tanto tempo que as sanguessugas pegaram-se-lhe ao corpo todo e tiraram-lhe tanto sangue, que ele morreu. Isto não é verdade, porque a gente sabe que este fidalgo era vivo muito depois de 1220, que é a altura da paz, mas em todo caso, reparem, é a lenda a dizer isto. As sanguessugas
a chupar o sangue ao ministro del Rei, porque já nessa altura as sanguessugas chupavam o sangue dos ministros, não é uma coisa só de agora. O mais engraçado é que o fidalgo que o atacou, o Dom Gonçalo Mendes de Sousa, também tem aqui uma igreja perto, é ele que está, mandou fazer, ou pelo menos contribuiu para as grandes obras da igreja de Paços de Sousa, também teve uma história extraordinária. Esse homem era senhor da Beatria de Amarante. Foi ele quem mandou fazer a ponte de Amarante. Era ele quem dava dota às moças para as moças casarem. Ele era amado pelo povo ao ponto de que, a certa altura, já nem diziam Dom Gonçalo, diziam São Gonçalo. Foi assim que surgiu o São Gonçalo de Amarante. Eu acho que isto, já uma vez o disse, isto não é diminuir o São Gonçalo. Pelo contrário, é um São Gonçalo eleito pelo próprio povo, assim como elegeram senhor da sua terra, elegeram-no para o pôr nos seus altares. O mosteiro de Pombeiro era realmente rico. Isso originou um episódio que eu gostava de lhes contar. Em 1594, o rei disse: isto não é justo. O mosteiro de Pombeiro tem lá meia dúzia de frades, no meio das serras, e tem aquela renda toda, 8 mil cruzados, ao passo que em Belém os frades são muitos e não têm nada que se pareça com isso. Então fez uma lei. Essa renda divide-se ao meio. Metade fica em Pombeiro, metade vai para Belém. E este povo trabalhava aqui nestes campos, vinha a uma casa que eu vejo daqui, entregar os produtos, as rendas, o cereal, o vinho, o milho, o azeite, que iam sustentar os frades de Belém. Eu acho que o povo de Felgueiras nunca percebeu bem essa justiça, que é roubar de uma terra aquilo que ela produz e levar para Belém o que a Felgueiras pertencia. E é por não ter nunca aceitado isso como sadia justiça que ainda hoje chama a isto o sítio de Belém. Aquela casa é a casa de Belém, a casa onde pagava os impostos. Ali atrás de mim ficou um café, é o café de Belém, e é uma rua, a Rua de Belém. O povo nunca esquece as injustiças. Felgueiras é uma cidade que se fez a si própria. Felgueiras pode dizer que não deve nada a ninguém. A própria palavra Felgueiras é curioso. Vem de um latim felgarias. Felgarias em latim significava uma terra coberta de fetos. Ainda hoje por aqui há fetos enormes. Ora bem, é uma terra com fetos, é uma terra com umidade, mas uma terra desértica. Ficava a meio caminho entre duas terras importantes, Guimarães, Amarante. Aqui está Felgueiras, sobre um rio, aliás, entre dois rios. Este é o Sousa e este é o Vizela. E quem queria ir de Guimarães a Amarante percorria um caminho excomungado, um caminho de serranias. Quando chegavam os carros aqui, já vinham meio escalavrados, e para isso havia oficinas para consertar os carros. Bom, mas muita gente, como calculam, toda a gente nessa altura não vinha de carro, vinha a pé e trazia as botas já feitas em pedaços. Também havia oficinas para consertar as botas dos viandantes.
Eu acho que não me engano muito se disser que foi assim, que em cada freguesia, na dobra de cada monte, aí a toda a volta, nasceram lojas para fazer calçado. E hoje, Felgueiras é a capital do calçado em Portugal. Nós mal temos ideia da importância desta indústria, como as unidades instaladas não são assim gigantescas, não. Se eu lhes disser que aqui no concelho há 700 fábricas de calçado, 700, e que estão a fazer do melhor calçado do mundo. Quem quiser comprar desses sapatos não venha a Felgueiras, vá antes a Londres, vá a Paris, vá a Milão ou a Roma. Para lhes dar uma ideia da importância dessa indústria, devo-lhe dizer que todos os dias, mas todos os dias, se fabricam aqui perto de 200 mil pares de sapatos. 200 mil. O valor por ano é de cerca de 140 milhões de contos. Na indústria do calçado, aqui na cidade e nas aldeias à volta, porque isto está em todo o concelho, o que é sadio. Trabalham 18 mil pessoas. Isto é importante. É das mais prósperas indústrias do país. E quer dizer uma coisa, quer dizer organização, iniciativa, capacidade de modernização. Por agora, Portugal é o segundo produtor da Europa de calçado, o segundo. O primeiro, é claro, é a Itália, só que um par de sapatos italianos tem um preço que é 4 ou 5 vezes um par de sapatos portugueses. Eu acho que isto é muito importante. Uma terra aqui, posta nestes recôncavos dos montes, a consertar as botas esfarrapadas dos viandantes, acaba por conquistar o título de cidade e é hoje, com justos motivos, uma das mais progressivas cidades industriais portuguesas. Hoje tivemos imensa sorte, porque é quinta-feira, e a quinta-feira é um dos dias em que se faz o pão de ló de Margaride. Bom, é um mistério porque diabo é que o pão de ló de Felgueiras se há de chamar pão de ló de Margaride. Mas isto também ajuda a perceber a história da terra. Felgueiras era a serrania com bosques, com pinhais, com solidões, e havia aldeias. Uma das aldeias era Margaride. Aqui em Margaride, quando passavam os tais viandantes, com as botas rotas, com os carros desmantelados, enquanto esperavam, as pessoas também queriam comer qualquer coisa. Eu acho que foi realmente assim, destes viandantes que esperavam pelo dia seguinte, que surgiu esta obra-prima que é o pão de ló de Margaride. Penso que os meus telespectadores estão todos a ver, estamos diante do forno, acho que todos veem aqui uma data, 1730. 1730 é o reinado de Dom João V, é o tempo da imigração para o Brasil, é o tempo em que começa a haver dinheiro por estes sítios. E além, 1900. 1900 é já o início da civilização industrial em Portugal. É em 1900 que se faz este forno que permite trazer até à atualidade uma tradição culinária
que vinha desde 1730. Eu não dou novidades a ninguém se lhes disser que o pão de ló de Margaride é uma das coisas mais famosas do norte de Portugal. Margaride, a aldeia que serviu de núcleo à atual cidade de Felgueiras. O pão de ló, acho que a gente vai poder prová-lo, é de facto uma maravilha. Dizem aqui que é uma receita dos velhos conventos. Eu não sei se isso não será lenda, a verdade é esta. Foi uma senhora, a senhora chamava-se, tem aqui as iniciais, Leonor Rosa da Silva. Tem aqui as iniciais e tem além um retrato. Era uma senhora de grande iniciativa e a Leonor Rosa da Silva ainda hoje está ligada a esta tradição. Eu acho que estes fabricantes, não sei se são netos, se bisnetos, se trinetos dela, mas isto é encorajante. Quando uma pessoa tem uma boa ideia, essa ideia continua pelo tempo fora. E o futuro, qual vai ser o futuro de Felgueiras? Eu estou-lhes a falar aqui, junto de um posto de informação ao cidadão que nos diz tudo sobre saúde, educação, vida cívica, habitação, fiscalidade. Reparem, bom, vou perguntar aqui qual é o futuro de Felgueiras. E vou, naturalmente, procurar a palavra F-U-T-U-R-O. Bom, mas a máquina não tem tópicos sobre a palavra futuro. Não há máquina nenhuma que nos possa ensinar o futuro, porque o futuro está nas nossas mãos. E o futuro de Felgueiras, no fundo, é igual ao de todas as jovens cidades industriais. Se os empresários tiverem a coragem de reinvestir, de aperfeiçoar, de ser cada vez melhores e assim vencer a concorrência, não duvido que Felgueiras tem um grande caminho à sua frente. É claro, se acontecesse que os empresários, com o que ganham agora, põem-se a comprar vivendas e piscinas e Ferraris e deixam-se atrasar, nessa altura, naturalmente, que não têm futuro. Mas nisso, o destino de Felgueiras não é diferente do das outras cidades. É igual ao destino de todos nós.